Bom dia, gente. Estamos aqui para mais uma conversa do 14º Jogo do Livre, 4º Seminário Internacional Latino-Americano, Literaturas, Materialidades e Acessos. Hoje nós vamos conversar com essa figura maravilhosa que está aqui com a gente, que é o Alexandre Bianchini, que é músico, luthier, artista visual, contador de histórias e arte educador. O Alexandre já participou de 3 discos como cantor e percussionista. Como luthier, ele se dedica à criação de instrumentos feitos de materiais naturais, sobretudo as sementes do Cerrado, da Mata Atlântica e da zona de transição entre esses dois biomas, né, Alexandre? E a qualidade plástico-sonora dos instrumentos também permite considerar esses instrumentos como objetos artísticos autônomos. O Alexandre vai mostrar para a gente alguns aqui hoje, daqui a pouco, o que tem levado o artista a explorar, com grande êxito, a meu ver, outros materiais e linguagens no âmbito das artes visuais, como a escultura, a cenografia e a cerâmica, agora mais recentemente. Bom, e além da música e das artes visuais, como eu já mencionei, o Alexandre também é um artista da arte de narrar, contador de história de mão cheia. Né? Ele sabe, como poucos, acredito eu, transitar entre o canto e o conto. Bom, ao longo dos anos, ele vem semeando, de maneira muito inventiva e frutífera, ações nas áreas da arte e educação e do ambientalismo também. A gente vai conversar um pouco sobre isso tudo. E gostaria de começar, Alexandre, te dando as boas-vindas ao nosso evento e te perguntando quando a música entrou na sua vida, né? E como que você cultiva a música, essa arte na sua vida? Olá a todos, gratidão pelo convite, maravilha poder semear essa minha arte por aí. E a música. São duas pessoas muito importantes. Quando me perguntam isso, eu sempre lembro das minhas avós. Esses dois universos, uma vó lá na roça e a outra vó na cidade, uma agricultora, a outra, ela da roça, e aqui da cidade, lavadeira. E aí, nesses dois universos, eu fui apropriando de sons, e minha avó lá lavando roupa, cantando umas coisas, e eu já de antena ligada. Com a minha avó da roça, eu ia com ela na casa das amigas e coisa e tal, elas lá prusiando, e sempre tinha um radinho ligado. Então, já começou aí, eu ia apropriando dessas coisas. E sempre muito apaixonado com a natureza, e sempre que eu posso, que eu podia, mesmo quando criança, tendo contato e imerso nesse universo, assim, muito atento assim, à coisa do sonoro. Nessa ocasião, eu não sabia que eu ia usar isso como matéria-prima para o meu trabalho, mas começou daí. E aí depois, eu achei que eu ia trabalhar na área lá dos meus tios lá da roça, e fui me enveredar por lá da agronomia e coisa e tal, mas aí, acabando esse curso, a arte vem para cá, senta aqui, vamos conversar. E aí eu comecei a me enveredar assim, pelo lado primeiro o teatro, e aí depois a música me chamou para conversar direitinho mesmo, e eu já, muito rápido assim, já comecei como profissional mesmo, pagar as contas com a música. Mas começou lá nesses dois ambientes, assim, que eu achei que marcou demais, sabe? Na roça lá, escutando música caipira, Zilizalo, Belmonte Amaraí, Tunique Tinoco, essa turma toda. E aqui na cidade, minha avó lavadeira, às vezes lavando roupa lá, cantando: meu violão em seresta, a luz de um luar, a natureza em festa, tudo parece cantar. Aí eu, adolescente, fui procurar quem cantava isso, era Rolando Boldrin, aí já me enveredei por esse caminho também. E por aí afora, tô até hoje nessa.
Maravilha, Alexandre. Então, você colaborou com 3 álbuns musicais, né? Aqui deixa eu ler aqui, né? Inimaginável, mais real, como membro dos Alquimistas, em 2010, Caminho de Pedras, com o Matheus Felipe, que foi lançado em 2015, e Terra, Baú e Verso, em parceria com o Ricardo Rodrigues, agora em 2016, mais recentemente. Você poderia falar um pouco sobre esses discos e a sua atuação em cada um deles? Então, os Alquimistas foi minha primeira oportunidade. Voltando para minha terra natal, depois desse curso que eu fiz de técnico em agropecuária, e lá eu consegui ver a teoria das sementes. Depois a gente começar a falar dos instrumentos e das sementes. Essa foi uma oportunidade maravilhosa para eu entender o lado teórico da coisa. Bom, nos Alquimistas, voltando da escola, eu fui convidado para participar dos Alquimistas. Um grupo vocal maravilhoso, tinha 2 letristas. A princípio, a gente pegava músicas já existentes, tirava a roupa da música e punha uma outra roupa. E aí isso acabou sendo uma escola muito boa, assim, para daqui a pouco, quando a gente foi gravar o álbum. E aí, nesse movimento, eu consegui começar a dar os primeiros passos como músico profissional e já testar esses instrumentos que eu já comecei a fazer para me ajudar com as interpretações. Então, e aí os Alquimistas tinham 2 letristas maravilhosos, o Sandro Davi e o Matheus Felipe e o Sandro Davi. E a gente, um grupo vocal maravilhoso. Nossa, no início eu começando assim, todo tímido, lia lá as partituras e na hora de cantar nem saía. Mas aos poucos fui tomando gosto e estudando bastante também. E no segundo momento, o Matheus Felipe, o letrista dos Alquimistas, foi gravar um álbum. A gente já tinha uma certa intimidade. Me convidou para interpretar canções dele no álbum. Eu achei isso maravilhoso. E aí, num terceiro momento, o Terra, Baú e Verso com o Ricardo, aconteceu a mesma coisa. Os 2, violonistas e letristas, dizer que eles evoluíram demais no instrumento e a voz não acompanhou o tanto que eles evoluíram aqui. E aí me chamaram para interpretar, eu achei maravilhoso, falei com eles, né? Podem continuar aí que eu estou gostando da ideia. E no Terra, Baú e Verso, aconteceu uma coisa maravilhosa, que no Caminho de Pedra com o Matheus também, me identifiquei demais com as letras, com as canções, então ficou fácil eu trazer do meu íntimo, do meu emocional, a coisa para a interpretação. O do Ricardo, a gente gravou no estúdio com zilhões de instrumentos e coisa e tal, mas aos poucos foi acontecendo da gente sentir necessidade, por causa também dos instrumentos, de depois que o trabalho estava pronto, a gente enxugar isso para vozes, que ele também cantava, os instrumentos de percussão e violão. E aí a gente teve uma oportunidade linda de viajar, assim, para tudo quanto é lado, fazendo esse show, do Terra, Baú e Verso, nós 2. E o encanto foi tamanho que eu criei instrumentos para as canções. Por exemplo, tem uma canção que fala, Curimatã, fala de uma pescaria pelo olhar do peixe. Então eu criei um instrumento com um som de água e assim para os outros também. Então, essas 3 oportunidades foram a maravilha que aconteceu assim na minha vida musical e me deu uma oportunidade linda de eu ir amadurecendo. Depois fui para Bituca, que é outra oportunidade que eu consegui entender direitinho o que é um profissional da arte, da música. E estamos aí. Maravilha. Então, Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta específica sobre o cantor, Alexandre, né? Quando você prepara uma canção, como é que é esse trabalho, né? Quando é que você considera terminado, por exemplo,
o trabalho de preparar uma canção, né, como cantor. Eu falo, bom, agora eu já posso cantar para o público, está pronto o trabalho. Como é que é até chegar a esse ponto? Quando é que chega nesse ponto? Eu acho que o termômetro é emoção. Primeiro para mim e depois a gente divide com as outras pessoas. O processo começa com, por exemplo, quando eu tenho contato, quando o Matheus ou o Ricardo me convida, eu consigo ir na fonte e ficar azucrinando a vida deles, perguntando como que eles materializaram essa coisa, que sentimento que moveu eles a fazerem isso, o que é isso, o que é aquilo. Isso é um caminho para começar. E aí, depois disso, eu trago a canção e pego a letra e enxergo a letra como um poema, para eu desvincular um pouco do ritmo e coisa e tal. E também para eu começar a apropriar, lendo em voz alta, assim, trazer para o meu universo, sabe? Para a minha prosódia, coisa e tal. E aí depois eu pego e olho para a letra como um texto e fragmento isso. Quando eu começo a fragmentar, eu vou percebendo que tem uns bloquinhos que vão me dando a oportunidade de criar umas telas mentais. Eles falam que esse exercício, como é que chama isso? Vou lembrar o nome. Bom, eu lembro e depois vou falando aí. Aí, de acordo com o que está escrito lá, eu vou olhando lá e procurando aqui, na minha vivência e no que eu guardei, coisas do meu íntimo que me emociona e tem a ver com aquilo. E depois crio telas mentais. Aí depois é só unir uma tela mental com a outra. Geralmente já vem tudo prontinho. Aí, quando chega nesse estágio, eu já começo a perceber, começo a sentir já. Na época da Bituca, eu estava tão afim de entrar lá que eu fiz muito isso. Ambiente emocional que chama, quando você faz esse movimento de criar essas telas mentais. Eu fiz tanto esse exercício, e aí tinha uma parte lá que a gente, para poder entrar, a gente tinha que interpretar uma canção do Milton. E eu fiz tanto esse exercício que tem uma parte da música que eu sinto o cheiro do café. A tela mental era eu chegando lá na roça da minha avó, ela estava lá dentro da casa fazendo café e tá vendo? É isso. E tem que tomar cuidado porque imagina um cantor com vontade de chorar, aí não sai nada. Então, isso vai te dando oportunidade de acessar coisas que te emocionam. E aí, quando chega nesse ponto, fica fácil de quem está sentando lá te vendo interpretar, sentir isso também. E quando acontece, o sentir com vontade mesmo, né? Aí tá pronto. Aí eu posso dividir com as outras pessoas. Joia! Nossa, interessante demais esse processo. E então, aí eu fiz essa pergunta sobre o seu canto, né, o seu lado cantor, e você até já falou, essa próxima pergunta que eu vou te fazer, você já até mencionou alguma coisa nesse sentido, mas você poderia falar um pouquinho mais sobre o que te leva a criar os instrumentos, né? Você já mencionou aí as canções do Ricardo Rodrigues, por exemplo, e falar um pouquinho do seu processo de criação, né, assim, desses instrumentos que tem uma ligação com a natureza, né, com as sementes. Se você pudesse falar um pouquinho para nós. Então, quando criança, eu brinquei muito com essas matérias-primas que eu crio esses instrumentos. E então, hoje eu vou meio que revisitando assim, esse universo. E quando lá na infância, eu brincando, por exemplo, já me chamava muita atenção a textura,
contraste de cor. E depois, quando eu comecei a perceber que eu ia enveredar para o lado da música, ficou fácil isso. Sempre foi muito empírico, sabe? Eu, às vezes, pego uma semente ou tô andando assim e o estético também me chama muita atenção. Acho que primeiro o estético me chamou a atenção e depois foi caminhando junto, isso muito empírico. Eu estou lá olhando, tem uma história legal. Eu também Bituca. O Matheus também conseguiu passar e o Bauchita, que é um percussionista maravilhoso, amigo nosso. A gente indo para Bituca, uma vez a gente ia de carro, outra vez a gente ia de ônibus. E nessa do carro, a gente sempre uma hora um dirigia, outra hora outro dirigia. Eu fui uma vez só dirigindo, porque dizer que eu andando pela rodovia, eu ficava olhando para as árvores, caçando semente e dirigindo. Então eu estou sempre ligado assim, e quando esse estético, antes mais, agora já vem tudo junto, me capta a atenção, já me dá muita vontade de começar a materializar as coisas. Eu sou de experimentar, sempre fui muito curioso, mas sempre que me vem ideias, eu fico com muita vontade de materializar e testar. Então é muito do teste também, e é isso. Essas duas coisas, o sonoro e o estético junto, é um negócio que eu não consigo desvincular uma coisa da outra. Sempre tem isso, sabe? Mesmo agora com essa oportunidade da cerâmica, eu já começo a perceber que tá dando para unir as duas coisas. Então, a coisa dos instrumentos é meio que por aí. Quando estou materializando, ou que me inspira mesmo o contato, o estar na natureza me preenche demais. Então, isso me fisga e aí a curiosidade já começa a me prender e me chamar também, e fica fácil de escutar o que ela quer, muito disso também. Eu às vezes estou criando alguma coisa assim, aí a própria matéria-prima vai me contando onde é que ela está querendo ir e a gente vai junto. Joia, maravilha. Você até já mencionou aí a questão da cerâmica, né? Essa próxima pergunta que eu gostaria de fazer é justamente isso, né? Além da luteria, né, da confecção de instrumentos e tudo, você já atuou em outras áreas das artes visuais. Por exemplo, você fez a cenografia de um espetáculo de show que você próprio cantou, né? Costuma fazer também, né? De quando você se apresenta e tudo. Então tem aí a cenografia, tem a questão da escultura, né? Se a gente pensa nos teus instrumentos como escultura, né? Plástica sonora, escultura, a cerâmica também. Você poderia falar um pouco sobre essa tua experiência específica, né? Pensando assim, a tua arte, desse ângulo das artes visuais, essa dimensão estética, né? Plástica, né? Uhum. Antes de eu me enveredar pela música, assim, eu já, desde sempre, a minha avó, a lavadeira, Natália, linda, ela que meio que me criou, assim, até os 5, 6 anos de idade, porque meus pais estavam numa labuta para construir uma casa e coisa e tal, então eu morei com ela e como uma tia-avó até os 6 anos de idade. Então, desde muito cedo, a minha avó criou 7 filhos lavando roupa e fazendo um monte de coisa. Então, ela era uma artesã de mão cheia. E aí, desde muito cedinho, ela percebeu que estava em mim isso e me ensinou a tricotar, bordar. Eu lembro o meu primeiro contato assim, com o artesanato, ela me dando um quadro, um quadrozinho assim de fazer tapete. E aí era o único jeito que sossegava esse menino. Então ela me ensinou um monte de coisa para eu ficar quieto. E aí, a partir daí, eu comecei a tomar gosto, a experimentar bastante. E
o estético, o contraste, a textura, isso já começou a me encantar. E a partir daí eu fui no teatro, eu comecei no teatro. Eu sou muito tímido, ainda sou, e claro, a gente vai amadurecendo e melhora um pouco isso, mas ainda sou muito tímido. Antes era muito, e aí eu tive que fazer uns acompanhamentos com psicólogo, psicopedagoga, eu não conversava com ninguém, e aí a psicóloga põe esse menino no teatro. Aí comecei lá no teatro, estudar teatro, daí a pouco já estava lá no teatro. Então, essa coisa da cenografia, eu comecei a experimentar aí também. Fazia para os espetáculos que a gente fazia, tive uma oportunidade linda, numa ocasião, trabalhar num grupo de teatro de rua, que a gente provou um projeto para circular as comunidades rurais lá da minha terra natal, sou de Divinópolis. Foi maravilhoso, Eita Boi, que chamava o espetáculo. Então, contribuí demais com essa coisa da cenografia, com tudo. E aí começou, e o vínculo com a natureza. Então, todo mundo que trabalhava, e músicos, os teatro, artistas, que precisava desse quê de natureza, chamava lá o Alexandre e eu, vamos que vamos. E fui amadurecendo isso, e durante uma boa parte assim da minha vida, eu trabalhei profissionalmente, assim, ganhando dinheiro para pagar as contas com arte, com artesanato. Teve um período recente agora que eu me mudei para a comunidade rural para vir criar minha pequena, minha filha, e o que sustentou foi esse artesanato, esses instrumentos. Eu fazia um outro instrumento também que chama Ocean Drum, um monte de instrumento bacana. É, e o estético, na verdade, é o que me encanta, só que como profissão e principalmente para bancar a família e coisa e tal, é um pouco. Eu preciso aceitar mais isso e encarar mais isso. Mas o que me encantou primeiro foi o estético. E aí andei também pintando um tempo. E é disso, é exercício de ficar horas, às vezes, contemplando, trocando muita ideia com pessoas com mais maturidade também. E aí, quando a gente vai fazer os instrumentos, vem isso tudo. A coisa do instrumento, eu sempre, quando vou fazer alguma coisa, é claro que vou lapidar bastante assim, a coisa do sonoro. Mas eu sempre, quando estou fazendo lá, fico me imaginando, interpretando e usando ele, assim, aí o estético vem muito forte. Então, eu acredito muito que é vantajoso quando você usa muita. É claro que você tem que focar num determinado, uma determinada coisa que você for para seguir, mas quanto mais você vai agregando, eu acho que valoriza e fica mais rico, né? Então, quem começou essa história toda foi o estético. Olha, maravilha, Alexandre. Então, falando já falando um pouco de música, de artes visuais, né? E eu gostaria de tocar num assunto agora que tem tudo a ver também com tem a ver de maneira central, né? Eu diria, com, com essa trilha que nós estamos aqui, tá escrito aqui na tela, né? A Barriguda e o Baobá, a, a arte de narrar o mundo ao pé da árvore, né? E o mundo narrado ao pé da árvore, que aí temos aí essa árvore belíssima, né? Que é a Barriguda, uma árvore típica aqui do Cerrado, e o Baobá, que são duas, vamos dizer assim, entidades, né? Que remetem ao contador de histórias, a essa arte milenar, né, da contação de histórias.
E, e queria te perguntar isso um pouco, então, né? Como que você se tornou contador de histórias? Como é que você aprendeu essa arte, né? E se puder contar para a gente um pouco sobre isso. Então, Guilherme, eu me acho um cara muito privilegiado. E aí, esse contato com a natureza, principalmente lá na roça, com a minha avó lá, é muita coisa bacana para eu guardar só para mim. Então, um jeito que eu arranjei de dividir com as pessoas foi contar uns caos, né? E aí, nasce aqui em Minas Gerais. Quando pequenininha, eu lembro que às vezes ia a minha avó lá para casa das amigas delas, aí elas lá conversando e eu aqui só de butuca com a antena ligada, apropriando um monte de coisa. E, e aí, eu acho que é isso, é querer dividir essa. Eu acho um privilégio muito grande a gente poder ter acesso a essas coisas, principalmente junto lá da natureza. E aí, como eu comentei aqui em Minas, nascendo aqui em Minas, essa coisa do sotaque, e aí a gente vai apropriando essas coisas todas e não dá outra, a gente quer dividir isso. E aí eu me enveredei para o lado da história com causos, porque eu acho essa coisa da. É, é, como é que eu vou explicar isso? O passado, o verbal, sabe? Quando você está lá e está contando as histórias, os tios contando as histórias, é a coisa dos instrumentos também, até isso enveredou para esse lado. Assim, meus tios, às vezes, fazendo apito, fazendo com fruto de jequitibá, chupador de laranja para a gente. Aí toda vez que ia fazer alguma coisa assim, sempre tinha uma história vinculada. Contava uns caos de assombração, vai matar a gente de medo. E, e aí, quando eu comecei a perceber um profissional que se dispunha a divulgar coisas e sentimentos para os outros, eu falei, eu vou usar essa matéria-prima demais para poder. E aí uma pitadinha de mentira, porque meus avós, meus pais, pescador, aí o tal do contar uns caos. Na ocasião, com o Ricardo Rodrigues, a gente fez vários shows por aí afora. Eu tenho um personagem por conta dessa coisa dos causos, das histórias, o São Nenê, que nasceu nos Alquimistas. A gente precisava de um. Toda pergunta você percebe que tem isso também, né? Vou responder e já logo busco lá um causozinho. O São Nenê, nós precisávamos. A canção, canavial, a canção. A gente precisava de uma voz de um senhor que trabalhava na roça para colocar em determinada parte da canção. E o percussionista, o Sebastião, falou: nossa, conheço demais o Seu Neném. Aí levou o Seu Neném lá para o estúdio e não deu outra. Sem o Seu Neném abrir a boca, a gente já percebeu que era aquela pessoa mesmo que era para gravar esse pedacinho lá na música. E aí eu fiquei tão encantado com o Seu Neném, porque ele tinha um quê de tudo aquilo que eu apropriei lá na roça e tudo a ver com esse universo da contação de causos, das histórias. Então eu criei um personagem que depois, com o Ricardo Rodrigues nos shows, o Ricardo ficava o tempo inteiro: ô Alexandre, vamos pôr o Seu Neném no show? Ricardo, se não tiver um contexto, a gente vai queimar o Seu Neném. Um dia no ensaio chegou todo empolgado. Achei, o Seu Neném vai vender o CD pra gente. Aí eu falei, pronto, agora tem o quê? Fiz um roteiro, escrevi um roteiro e o Seu Neném, todo show aparecia o Seu Neném, uma maravilha. Aí sacramentou essa coisa da contação de história e o contador de caos, que me ajuda também porque eu sou muito tímido. E aí o Seu Neném, quando ele aparece, ele dá uma acalmada nas coisas, relaxa e a gente vai seguindo. Então é por aí.
eu com esse montão de coisa que eu fui agraciado, querendo dividir com o povo, com o meu sotaque mineirão, do meu jeitão assim, e vamos que vamos. Joia. Então, Alexandre, uma pergunta mais só antes de a gente passar para o último bloco, né? Ainda sobre a arte de narrar. Quando eu tive te visitando aí em Moeda, você mostrou ali um espaço em que você chegou a realizar, né, performances de contação de histórias e tal. Para essas performances de contação de histórias, conta para a gente um pouco assim, como que é esse. Você já deu algumas deixas sobre isso, né? Mas como é que é esse repertório, né? Porque eu imagino que numa performance de contação de histórias, né? Você selecionou assim algumas histórias aí de pescadores, e como é que dá uma palhinha para nós assim desse repertório, né? Que você usa numa performance de contação de histórias, né? Só para a gente ter uma ideia assim. Então, eu gosto muito dos causos, porque a gente consegue unir assim, o lúdico com essas histórias com a realidade de um jeito muito leve. Então, eu, claro, bebo na fonte, como a maioria dos contadores de história, vou buscar na literatura histórias meio que adapto isso buscando na realidade. Quando você comentou dessa oportunidade aqui onde eu morava, tinha um curral grandão e desativado. Eu fiz lá o espaço cultural, porque na comunidade tinha um problema de alcoolismo. Então, o jeito que eu achei de chamar a atenção desse povo para mostrar com um jeitinho mineiro de ser, que dá para ir para um outro caminho, era isso. A gente fazia umas tardes lá de café, aí tinha café, biscoito e coisa e tal, para a gente fazer uma festa, como as festas que tem já, sem, sem, sem a bebida alcoólica, sabe? Então, é meio que por aí. Eu vou beber nessa fonte aqui da literatura, mas aí eu pego lá o meu know-how, que é o da roça lá que eu tive na infância, ainda tenho muito contato, com a coisa da comunidade, que esse era o ponto específico para essa ocasião que você falou lá do espaço cultural. Junto isso tudo, aí faço um cenário com as coisas do lugar, pego ali. Sempre tem em toda comunidade um cachorro lá que você vai contar uma história na praça, tem que ficar lá azucrinando a gente, tem um doidinho da cidade, a gente sempre coloca. E é isso, eu acho que meio que vai. Vou, vou bebendo ali da fonte da literatura, mas trazendo esses outros elementos todos para ficar mais próximo, tanto de mim quanto do público ali, nesse específico, né, do espaço cultural. Aliás, das outras vezes também é assim. O Seu Neném, quando a gente fez os shows, a gente foi para o Rio Grande do Sul, eu ficava num medão, porque é muito carregado esse personagem do mineirês. Então, eu ficava com receio das pessoas não entender, mas não tem, é universal. Acho que e a gente também usa de outras linguagens, né? Não só tem um todo aí. E é por aí. Maravilha, obrigado. Então, eu gostaria de partir aqui para o nosso último bloco, falar um pouquinho sobre arte e educação, Alexandre, né? E aí volta. Bom, todos esses temas que a gente está conversando aqui estão interligados, né? Como a gente pode notar, né? A tua arte ela não é subdividida, né? Assim, em música, artes visuais, a gente faz essa divisão só por uma questão didática aqui, né? De organizar um roteiro de conversa e tal, mas está tudo entrelaçado, como já ficou claro, né?
E aí acho que a arte-educação também, né? Eu acho que é um desdobramento dessa rede tua, assim, de pensar, de criar. E eu gostaria de voltar um pouco nos instrumentos, né? Pedir para você, de repente, comentar essa relação dos instrumentos com a natureza, essa dimensão tua, né? De ativista, né? Vamos dizer assim, ambientalista, alguém que pensa a ecologia, né? Você poderia comentar um pouco isso? Então, a coisa da arte-educação tá muito forte por hora, por conta da minha filha também, essa coisa da, da arte-educação. E a minha arte tem a ver com isso, né? Criatividade, sensibilidade. Eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de estar próximo da natureza e com liberdade, a gente poder experimentar, eu acho que isso é uma maravilha. Quer ver? E aí eu aproveitar, vou mostrando aqui as coisas. Eu até comentei lá dos meus tios fazendo chupador de laranja para a gente. E aí eu acho que isso exemplifica bem o que você está perguntando, a coisa da arte-educação, do respeito que a gente precisa ter pela natureza, o contato, essas coisas todas. Quando eu era bem pequenininho assim, isso aqui é um fruto de jequitibá, é um efeito de percussão. Os efeitos têm o rítmico e o efeito de sonoplastia. Esse é um de sonoplastia, é o que eu comentei feito lá para a música do Ricardo. Ó. Imaginem que vocês estão próximo a um riachinho, ó, a água descendo por entre as pedras. Então, esses frutos de jequitibá, meus tios faziam um chupado lá na minha infância, eu brincando com isso, e hoje virou matéria-prima para o meu trabalho. Então, eu acho que tem tudo a ver isso que você está me perguntando. Aqui, ó, tem uma capa por fora aqui, que é a casca marrom. Eles tiravam isso aqui. Na natureza, aqui tem uma serra. Aí eles faziam um buraco aqui, um outro buraco de cá e um aqui em cima. Aí a gente, laranja, tirava aqui a casquinha da laranja, com a serrinha, introduzia os 2 buracos laterais e a gente apertava e chupava por aqui o caldo. Então percebe, a troca de experiência, alguém conduzindo e mostrando, mas com uma naturalidade, e a própria matéria-prima cheia de energia bacana. E aí é legal a gente pensar numa coisa aqui também, que não necessariamente a gente precisa estar na natureza para a gente exercitar isso. Dá para fazer também aqui nos centros urbanos e a questão, eu acho que é ser livre, sabe? Tem que principalmente quando mais pequenininhos, que é a época mais bacana para a gente poder desenvolver essa coisa, sabe? Criatividade, essas coisas todas. Então, eu acho que é muito por aí. Fazer vínculos, experimentar tudo com muito respeito, eu acho. Eu acho que eu fui por um caminho, voltei por outro. Se eu não tiver respondido, você me pergunta mais um pouco sobre? Respondeu sim, só. Respondeu demais. Muito bonito isso mesmo, essa relação, né, que existe, né, entre o fazer prático e a beleza estética mesmo, né, que está na natureza, tá na arte, enfim. Alexandre, você comentou comigo há um tempo sobre um trabalho que você fez, se eu não estou enganado, com as quebradeiras de coco, não é isso? Que resultou também nos objetos que vocês fizeram. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Porque tem a ver com a arte-educação, né? Muito. Nossa, essa foi uma oportunidade linda, saudade. Nossa, povo lá do Maranhão. Eu fui contratado para trabalhar com umas quebradeiras de coco, chama Estrada do Arroz. São 5 comunidades lá na Amazônia
a intenção lá era a gente ajudar elas a criar um produto, beneficiar o que elas tinham lá de matéria-prima, tanto matéria-prima mesmo, lá o babaçu, como cultura, matéria-prima cultural também, juntar essas coisas. Elas já tinham lá contato com outros profissionais que já foram lá, elas já sabiam tingimento natural, umas coisas lindas, lindas, sabonete com aquelas matérias-primas maravilhosas. Lá também tem muito buriti, elas faziam coisas com a seda do buriti, então me contrataram para fazer o vínculo entre essas coisas. E aí eu acabei aproveitando esse know-how das sementes e coisa e tal, a gente criou uns nas oficinas lá, eu acabei percebendo, assim, claro, muito atento a isso, que eles faziam uns brinquedos assim, ó, com a palha do coco babaçu. A princípio, quando eu cheguei, foi na terceira vez que eu fui para lá. Eu ia mensalmente para lá, ficava uma semana, depois voltava e deixava eles com autonomia e seguindo. A intenção é essa. O projeto não acabou. A pandemia que deu uma freada nisso tudo. Daqui a pouco vai começar de novo. Mas, nossa, foi muito legal. Que aí a gente conseguiu fazer esse elo entre a saboaria e o tingimento natural. Criamos uns cachos assim com essas pecinhas que elas faziam lá. Depois a gente já aprimorou isso com as folhas do babaçu, e aí ficou parecendo com o cacho lá da palmeira do babaçu. E aí fizeram uns sabonetes com a matéria-prima de lá, com a forma do babaçu e com essas pecinhas da folha do babaçu, que tinha a ver com era meio que o universo do brincar lá. Eles faziam para os meninos brincar esse segredinho. Tinha um brinquedo lá que parecia o chifre de um bode. Você puxava o negócio. Um universo muito rico, um lugar maravilhoso, gente, nossa, maravilhosa. Foi mesmo uma oportunidade linda também de ficar muito recheado com um montão de, de coisa para enriquecer mais a minha arte. Foi mesmo uma oportunidade linda, assim. Tudo a ver comigo e tô doido para voltar para lá de novo. Obrigado, Alexandre. Então, queria te fazer uma última pergunta, então, nesse último bloco. Já vamos encerrando a entrevista daqui a pouco, essa conversa, né? Você mencionou aí agora há pouco, né, a tua filha. Então, eu queria te perguntar um pouco mais, pedir para falar um pouco sobre isso, que é a relação, né, que você tem assim de pai e filha. Você poderia falar um pouco, né, essa ideia da importância dos brinquedos do chão, que eu sei que é uma noção aí, um conceito que você gosta muito, né, o Gandhi Piorsky ali. E como é que você pensa essa questão da arte e educação, dos brinquedos do chão, a partir da tua relação com a Laura, né, com a tua filha? Nossa, primeiro essa coisa de paternar é maravilhoso, assim. E o tamanho da responsabilidade é o tamanho da gostosura. E quando criança, eu já até comentei isso, o privilégio de poder ter brincado muito, e eu acho que isso é o real motivo de hoje eu conseguir materializar essas coisas, ser tão criativo, ser tão... É fácil, com muita frequência, quando você tem essa oportunidade, e aí você vai exercitando lá na infância isso de criar, de experimentar. Aí depois, quando adulto, muitos desafios ficam simples assim de resolver quando você tem essa tanto
diretamente assim, criando alguma coisa, quanto no coletivo. É muito rico isso. E vivenciar isso tudo. E aí agora, paternando, eu querer dar a Laura a oportunidade também de acessar isso, sabe? E eu acho que um dos quesitos legais assim é liberdade. Deixar mesmo à mão coisas, mas interferir o mínimo possível e deixar mesmo a experiência acontecer. Eu falando aqui, lembro de um episódio, às vezes até a gente extrapolava e fazia umas coisas meio perigosas, mas isso foi dando a gente um. Eu até tenho uma canção que fala desse universo. Ai, eu escrevi a canção e esqueci. Pé na terra, pedra na mão, a mira certeira, olha a fruta caindo, contrariando a sair o assanhaço e o sabiá. Goiaba madura, tempo mudou pra chuva, que cai gostosa, engrossando a enchente, pra muitos trabalho, pra gente alegria. Olha a pita piteira, olha a pita piteira, pindaíba, menino jangada, vem vindo lá. Isso conta da época da enchente das goiabas. Isso existe, é uma época antigamente que era mais fácil perceber isso. Numa determinada época do ano, chovia pra caramba, aí vinha enchente, nessa época tinha goiaba, as frutas caíam na enchente e saía semeando para ir afora. Nessa época, na infância, a gente fazia umas jangadas com piteira, e aí eu usava pindaíba, que é uma árvore de cerrado, para tirar ficar parecendo corda mesmo, com zimbira, fazia umas jangadas, piteira, ela dá dá muito por aqui no Cerrado, parece um agave, não sei se vocês conhecem isso assim, e dá um pau comprido assim. Antigamente tinha os vendedores de algodão doce, eles usavam esse pau para poder fincar os algodão doce, que era tipo uma espuma. Ele é muito levinho, a gente pegava esses pau, fazia uma jangada e ia lá pro corpo, o rio, lá nessa enchente, para descer a enchente lá brincando. Detalhe, a gente tinha que fazer isso pelado, porque os pais não podiam saber de jeito nenhum que a gente estava lá nesse super arriscado. Mas percebe o tamanho da responsabilidade até dessa molecada fazendo esse tipo de coisa. Que experiência para a vida, que maravilha. Então, se apropriar de um montão de coisas assim. Quando você vai paternar, é óbvio que você vai querer dividir isso e a gente vai fazendo o melhor que a gente pode de acordo com a gente que a gente foi experienciando por aí afora, né? Então é isso. Vim para cá para a roça com esse intuito também de trazer a Laura para mais próximo da natureza, esse ambiente acho que eu sinto mais em casa. Assim, acho que cada um também vai procurando, como eu disse, ser o melhor que pode, e aí meu melhor é perto aqui da natureza, pé no chão, vamos brincar com os bichos e vamos que vamos. Maravilha, maravilha. Muito, muito bonito isso que você disse, da responsabilidade, e sobretudo da liberdade né, de criar, de experimentar, de viver, né? Acho que ótimo. Oi, gente. Então, eu conversei aqui com Alexandre Bianchini. Queria te agradecer demais, Alexandre, né, por, né, dedicar seu tempo a conversar aqui comigo, gratidão imensa, viu, companheira? E a gente vai encerrando, então. Eu queria perguntar se você gostaria de deixar algum recado para o público, para o nosso público aqui, do Jogo do Livro. E é isso.
muita gratidão e em breve espero que a gente se encontre presencialmente para fazer uma roda de cantoria, de música, e é isso. Esse encontro vai ser bom. Também estou esperando por ele. Eu também tenho que agradecer imensamente. É sempre um prazer, é uma maravilha poder dividir essas coisas que a gente tanto gosta e se sente bem em fazer. Vamos arrematar cantando, né? Acho que um jeito bom de agradecer e ir seguindo. Vamos nessa? Raio que caiu, feriu a terra do senhoreio. Toda leva passa pelo facão. Passarinho que canta vem pra brandar o sol. E a fumaça que exala do caminhão. Calado labor lavrou todo paradeiro. A cegueira queima, mata a visão. Feito fim de peixe engasgado no anzol. Nada é mais real do que o calo na mão. Foi a noite, o dia vai nascer. Acorda e vem pra desafiar. E não há nada pra se fazer, só cantarolar. Por mais justiça e por mais um dia pintado a cada cor na pele que sua, paralisando o amor pela dor de quem não quer mais ser e nem sabe se será ele, alará, se será Ierê-arará, se será Ierê-larará. Obrigado.